Vamos ler. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Não, coloca o número 3, por favor, Miguel. Coloca o contexto aí, por favor. Olha aí. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Versículo de número 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Até aqui tudo bem? Até aqui, esta palavra já causa um choque no sistema religioso. Se você lê, bota o 3, Miguel. Quando você lê isto aqui na Assembleia de Deus, isso aqui já causa um choque, porque eles não aceitam o que está escrito aqui. Agora, quando você entende o que eu vou falar em cima disso aqui, causa um choque de 220 ou 440. Vamos ao choque normal, 110. Leia só. Ou porventura, Paulo falando depois da cruz, ou porventura ignorais, não eu e nem você, a igreja de Roma, que todos nós aqui não somos nós, eram eles, que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na piscina. Todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados no Rio Jordão, na cachoeira então, não, nas águas batismais ali atrás. Bem, se nesse time da escrita lá em Roma, Paulo está dizendo aos seus ouvintes que eles foram batizados depois da cruz, na morte de Cristo, por que é que os pastores batizam nas águas? Alguém sabe me explicar, por favor, o porquê disso? É simples, porque Jesus se batizou nas águas. Jesus se batizou nas águas, vamos batizar a igreja nas águas também. Pô, maravilhoso, legal. Então vamos imitá-lo. Vamos chamar aqui o nosso irmão Salvador, e assim como cuspiram em Jesus, vamos cuspir em Salvador também. Não é o da pátria, mas vai experimentar o cuspe de quem? Do Paulo Neves, está aí, um bom cuspe. Meu amado, o batismo nas águas de Jesus, em Jesus de Nazaré, era um processo de purificação. O batismo era um processo de purificação, chamado-se obração. Segundo a lei, o cordeiro, quando iria ser sacrificado, está lá em Levítico, deveria ser lavado até as entranhas. Quem sabe disso, diga amém. Amém. E aí, lá no Rio Jordão, quem é que apareceu naquele dia? O Cordeiro de Deus. O que é que João Batista veio fazer? Preparar o caminho do Senhor. Aquele cordeiro também, segundo a lei, deveria ser lavado, deveria ser batizado, deveria ser imerso, mergulhado. E quando ele pegou aquele cordeiro, o Cordeiro de Deus se apresentou, João disse: eu é que deveria ser batizado por ti, com esse batismo. E ele disse: não, por enquanto deixa que se cumpra toda a justiça. E aí ele lavou o Cordeiro de Deus, preparando-o para a sua morte. Quem
foi que batizou João Batista? Ninguém. Quem foi que batizou Isaías? Ninguém também. Quem foi que batizou Pedro? Ninguém. Quem foi que batizou Moisés? Ninguém. É verdade. Bom, da cruz para cá, o processo de purificação muda. Não seria mais as águas que lava o exterior, seria a morte de Cristo lavando, purificando, regenerando o interior. Batizar vocês hoje nas águas é dizer que vocês não são purificados, que vocês não são regenerados, que vocês ainda estão imundos, que vocês precisam de uma lavagem exterior, quando isso já aconteceu com a igreja no primeiro século cristão. Agora vem a palavra que choca em 440, 222 vezes 440. Nenhum de nós que estamos aqui passamos pelo batismo das águas e nem por aquele batismo. Que isso? Eu não fui batizado em Cristo? Claro que não. Ah, agora eu vou embora. Solta os 4 Omicron aí. Pode soltar. Quem vai? Ah, tá indo um só. Ah, não, vai, voltou. Abençoado. Esse batismo aqui foi para quem vinha da transição, foi para quem nasceu antes da cruz, passou pelo efeito da cruz, ao invés de receber a lavagem das águas, receberam esse batismo. Quando nós nascemos, já nascemos sem ruga, sem mancha, sem mácula e sem defeito, como igreja gloriosa. Uau! Mas é isto o que diz o Evangelho? Sim! Efésios capítulo 5, por favor, digita aí para mim, por favor, Miguel. Não corre ninguém, meu amado. Não corre ninguém, meu amado. Tá fechado? Tem alguém aí? Ah, sabe, tá contigo? Ah, então prende os Omicron, meu amado. Não prende essas coisas ruins, tudo. Efésios capítulo 5, se eu não me engano, é versículo 24. Me desculpe aí, hoje eu tô meio tonto. Olha isso aí. Temos tempo, ainda tem 10 minutos. Olha só. Como, porém, a igreja está sujeita ao pastor, ao bispo? Vai, não, mas tem um acima do pastor e do bispo. Como a igreja está sujeita ao apóstolo, semana que vem vamos batizar todo mundo. Vai, gente, verão, pô, é legal. Leva a turma para dar um mergulho na praia de Ramos, domingo de sol. Adivinha para onde vamos? Ah, eles conhecem. Como, porém, olha, depois do batismo de Cristo, hein? Olha lá, como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam todas submissas ao seu marido. Paulo está usando uma analogia, que Paulo não entendia nada de casamento. Quem entende de casamento somos nós. Paulo não casou, meu amado. Paulo não deu bitoca, meu amado. Paulo não sentiu o cheiro do shampoo, do Neutrox. Vai sim. Maridos, amai vossa mulher, e como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela... Parar e segura isso aqui. Ora, quem é a igreja de Cristo aqui, por favor, diga glória a Deus!
lavar você com a água do batismo para quê, se você já foi lavado por água pela palavra? Geraldo, desgraçado. Ele me chama assim. Chama. Abre aí. Aí a vozinha. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Um deles, teólogo, cão guloso, ventre preguiçoso, do qual o Deus é o ventre, disse: mas essa igreja aqui é o templo que já está purificado como casa de Deus. Não são as vidas, não. As pessoas são pecadoras, sim, Senhor. Eu disse: nossa, como o Senhor é sábio. A igreja não são paredes. A igreja são vidas libertas, regeneradas, sem as algemas da religião, livres. Essas que são a igreja de Cristo, com seu sacerdote eterno, imutável, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. 27, para apresentar a si mesmo igreja desgraçada, toda a terra. Igreja o quê? Aonde está a igreja gloriosa? Por favor, dê um glória a Deus. Dê um glória a Deus. Aonde está? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Igreja gloriosa. Não acabou? Diz que a igreja gloriosa está sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante. Porém, a igreja pós-cruz é santa e sem defeito. Precisa passar por qual batismo? Nem o de Cristo e nem o das águas. Porque quando esta igreja foi formada pós-cruz, ela já estava perfeita. Não precisava de mais nada a não ser exaltar, glorificar, render honras, glórias, louvores, império, domínio e majestade àquele que vive eternamente. Posso ouvir um amém? Amém. Aí vai eu então aqui agora voltar ao modelo mosaico, voltar ao modelo de obrações das purificações por meio de águas e dizer: o irmão se converteu hoje? Sim, pastor, me converti hoje. O irmão vai fazer então um curso de classe catecúbitos. E você sabe o que quer dizer esses úbitos? O curso de classe catecúbitos é o curso que mostra a você a chamá-lo de mentiroso. É dizer que você é um pecador, um pó da terra, que você é um imundo e que você só pode tocar aqui depois que você se tornar um varão de Deus. Ai, beliscou lá, beliscou aqui. E eu perguntei ao pastor: então eu não posso tocar? Não, o irmão primeiro tem que fazer um curso de classe catecúbitos, e depois que o teu velho homem morrer, aí sim você pode tocar, você pode tomar a Santa Ceia. E dá o dízimo? Não, dar o dízimo é agora. Dar um dízimo, você passa um pix. Você viu o grande engano da igreja? Tornando-se impuro o que ele já purificou. E o abençoado me disse: eu agora não bebo mais não. Falei: porra, que legal. Eu agora sou da igreja de Jesus. Eu sou um miserável pecador, estou cheio de defeito como igreja. Não, você está cheio de defeito como homem exterior. Não há nada
de bom dado a tua natureza caída. Como homem exterior, você está cheio de defeito e continuará até essa tua carne friganço cair. Não vou fazer comercial da outra, não me dá nada. Mas enquanto você estiver vivo, no teu interior como igreja, você faz parte, será para sempre uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém, espiritualmente como igreja de Cristo, é santa e sem defeito. Recebe isto? E então disse Paulo aos Romanos, no capítulo... E Paulo, quando prega isto, meu amado povo, está assim, ó. Eu estou babando. Nem tem mais essa música, né? Olha lá, Romanos capítulo 6, versículo de número 4. Leia agora, que nós demos uma pausa para te mostrar aí. Leia agora. Fomos eles, e não nós, porque eles precisavam passar pela purificação. João lavou e Alcha não lavou os crentes. Cristo lavou os crentes da sua época, não nós, porque quando já nascemos limpíssimo, perfeitos no Espírito. Eles que vieram da transição não foram lavados nas águas, e Alcha sim. Mas o batismo de Alcha não era o batismo de João. O batismo dele era um batismo muito mais poderoso. Foi o que disse João Batista: eu vos lavo com água para arrependimento, mas após mim vem um que é muito mais poderoso do que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, leia, assim também andemos nós em novidade de vida. A igreja não anda em novidade de vida, anda na caducidade da letra. Jesus batizou, nós vamos batizar também. Isto é caducidade da lei. Ele se batizou com um propósito. Jesus jejuou. Vamos jejuar também. Isto é a caducidade da letra. Eu ando em novidade de vida, no descanso, no repouso, sabendo em quem eu tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso. Então essa é a diferença de quem se entende o Evangelho. Todos os irmãos aqui de Paulo, até o ano 70, quando caiu o templo, todos eles viviam na sombra da lei ainda. Por quê? Porque enquanto aquele templo estava de pé, o templo fazia a sombra da lei. Não é isso que diz em 2 de Coríntios capítulo 3, versículo 7, já vamos terminar agora? Olha aí. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de o filho de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente. 8, como não, olha, por favor, conjugação verbal. Respeitando o contexto histórico, o contexto local e a dificuldade para mim como uma pessoa, que eu não posso nem dizer mais que eu só tenho a 4ª série, porque nesse time, meu irmão, pelo tempo decorrido, como disse Paulo, já nos tornamos mestres. Olha a conjugação verbal no tempo da escrita. Como não é de maior glória? No tempo da escrita já era? No tempo da escrita, Paulo disse, como não será. E quando é que foi? Quando o templo deixou de fazer a sombra sobre a igreja do primeiro pacto. Quando o templo caiu, a sombra da lei, os sacerdotes, os levitas, os dízimos caíram. E aí o que é que resplandeceu? A luz da glória do ministério do Espírito que cobre a minha vida, que cobre a sua vida.
Olha, mediante o sacrifício de Cristo, não existe nada que se faça. Deu ruim aí, Miguel? Não, mas não é possível, Miguel. Tá ruim. Acabou, Miguel? É o meu dedo? Ah, meu pai. Mediante o sacrifício de Cristo. Tá sem som? Não, tá baixo. Tá baixo, Miguel. Vê aí, Miguel. Você tá coisado? Eu vou pegar o outro aqui, Miguel. Tem mais aqui. Ué, sem ruga, sem mancha e sem defeito. Alô. Deixa eu finalizar. Mediante o sacrifício de Cristo, tudo o que você fizer é anular o sacrifício dele. Tudo. Ah, eu vou fazer um voto. Para quê? Para Deus abrir uma porta de emprego. Se Deus abrisse porta de emprego com voto, não tinha ninguém desempregado. Ah, eu vou fazer um propósito para Deus libertar a minha mulher. Só se for libertar de mim. Se propósito liberta a mulher, eu já faço um propósito para Deus me libertar da minha, que eu já não aguento mais. Olha, Gálatas capítulo de número 2, versículo de número 17. Eu termino esta pérola com esta prenda. Olha aí, com esta passagem. Mas, se procurando ser justificado em Cristo, fomos nós mesmos também achados de pecadores? Dá-se ao caso de ser Cristo ministro do pecado? Paulo disse, é certo que não. O que a igreja se acha? Pecador. Miserável. Pó da terra. Não é que a igreja se acha, é que os pastores dizem que a igreja é pecadora. Cristo disse, não, eu apresentei ela a mim mesmo, como igreja gloriosa, sem ruga, sem mácula e sem defeito. Como vocês aí embaixo estão dizendo que elas precisam de purificação, se eu já purifiquei com a água limpa da palavra. João purificou com as águas do Rio Jordão, cheio de xixi, um que mergulha de lá, um faqui ou não sei quem. Eu purifiquei a igreja com a água pura pela palavra da graça de Cristo. Como dizem os pastores, vocês são pecadores. Ora, se vocês são pecadores, segundo o Espírito, Cristo então é ministro do pecado? Perguntou Paulo. Ele mesmo respondeu, é certo que não. Versículo de número 18, porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo eu constituo um transgressor. A igreja está levantando o que Cristo destruiu. Cristo destruiu a lei, Romanos 10:4, sim ou não? Sim. O que a igreja faz? Traz a lei de volta. O que? Na minha igreja não prega a lei. Não prega não. Não prega os 613 preceitos, porque são muitos, mas alguma coisinha eles pregam. Prega Malaquias 3:10 lá, hein? Prega a lei, porque Malaquias é um livro da lei. Não, é sim. Está na Bíblia, mas é lei. Tem aí, Miguel, para terminar, um minuto. Malaquias capítulo 1, versículo de número 1. Olha como é que a igreja é transgressora, olha aí. Malaquias capítulo 1, versículo de número 1. Sentença pronunciada pelo Geraldo. É porque eles pensam que é Geraldo. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. A pergunta que eu faço repetida vezes, até chorando, é: quem é de Israel aqui? Diga glória! Só um xalãozinho. Cadê esse xalão, Adonai? Cadê? Saiu a miséria? Traz essa miséria de novo, volta aqui, traz. Ora, se o livro de Malaquias, do capítulo 1, 2, 3, é uma sentença contra Israel, por que a igreja pratica?
Então, Cristo destruiu a lei, Romanos 10:4. O fim da lei é Cristo. Os pastores trazem o livro da lei, que era contra Israel, e coloca no colo da igreja. Aí ele abre lá o livro da sentença de Israel, capítulo 3, versículo 8. E está lá, Malaquias 3, 8 e 10 no colo do crente. Aí ele, aquelas mulheres igual a minha, e o neném aqui no colo, mamando em Malaquias 3:10. E o cofre lá atrás abarrotado. E o crente dá papinha na boca dele com mel. E o pastor bolachudão, barriga igual a minha. Mas é verdade ou não é? É verdade. Tá vendo aí? Geraldo, mas eu nunca li isso. Leu hoje a primeira vez. E assim a igreja se torna transgressora, profanando o sangue da aliança. Se torna um livre vivendo como escravo. Foi como a pregação da semana passada. O escravo pensando que é livre. Conhecereis a verdade e a verdade te libertará. E a algema da lei nos dois pulsos e na mente. A primeira coisa que eles fazem é: pega quando você entra, vem diante do pastor aceitar Jesus. Aí quando ele aceita Jesus, o pastor mete a mão no cérebro dele e diz: me dá isso aqui, que aqui você não precisa pensar. Se aqui você não pode pensar e nem ler a Bíblia. Porque quando eu abria o evangélico, eu falava: mas espera aí, pastor, o senhor está pregando Malaquias para mim, para Jô, mas eu não sou de Israel física, né? Nós somos Israel de Deus. A Israel de Deus, a aliança espiritual. O senhor está pregando o profeta Malaquias, mas a lei e os profetas, pastor, não duraram até João? Está passando na minha frente? Você vai tocar no ungido do Senhor? Vai para a cadeira da Dice. Os mais novos aí sabem onde é a cadeira da Dice, não sabe? Você quer que já ficou na cadeira de Dice? Diga amém. Gente, essa aí continua. A Déia vai ficar na cadeira da Dice todas as festas que tiverem aqui, tá, pessoal da internet? Abençoados. Para terminar, Paulo continua lá onde nós estávamos, que é Gálatas, capítulo 2, Miguel, versículo de número 19, olha lá. 19. Porque eu, mediante a própria lei, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Eu estou crucificado com Cristo. Preste atenção, não é um jogo de palavras, tá? Enquanto você viver debaixo da lei, e 99% das igrejas evangélicas pregam a lei de Moisés. Enquanto você viver para a lei, estiver vivo para a lei, você não vive para Deus, você vive para o homem. É verdade. E quando sim você morre para a lei, pregou Paulo e prego eu, aí sim, quando eu morro para... Amado, vou ultrapassar, peraí, meu amado, eu morri para a lei, eu não levei um golpe da lei, estou aqui balançado pela lei. Você sabe, o que você foi fazer lá? Eu fui visitar a lei. Se você morreu, você ressuscitou? Ressuscitou. Ele ressuscitou, ele voltou na lei, ele ressuscitou. Não, amado, eu morri definitivamente para a lei, com a finalidade de viver para Deus. Eu estou crucificado com Cristo. Diz então o versículo de número 20, olha lá: logo, já não sou eu quem vive, mas Moisés vive em mim. Claro, isso aqui tem um rudimento, temos vídeo explicando sobre isso. E esse viver que agora tenho na carne, dizia Paulo no seu tempo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. 21, eu não anulo a graça de Deus.
Se a justiça para a minha vida é mediante os batismos, é mediante os dízimos, é mediante a lei, Paulo diz, segue-se que Cristo morreu em vão. É o que fizemos a vida inteira, sem conhecer essas verdades maravilhosas do Evangelho da graça de Deus. Muito obrigado.